salve, meus antenados! Este é o Tela Ácida que está de volta. Eu sou Peter Shilton e quero pedir desculpas por ter sumido por tanto tempo. Foram mais de 2 meses tendo problemas e contratempos, mas como diz o poeta, o meu ano só começa depois do carnaval. Eu quero agradecer a todos os amigos que se preocuparam e que ajudaram. Lucas do Corte, meu barbeiro, o rapaz do gás, Juca, que ajudou a montar parte do cenário que nem está totalmente pronto. E um agradecimento mais do que especial ao autor de novelas Agnaldo Silva, que viu aquele nosso vídeo sobre a volta de Tieta no Vale a Pena Ver de Novo. Eu fiquei boquiaberto quando eu vi o comentário dele, os agradecimentos dele e mais do que tudo ele ter compartilhado no Twitter e ajudou a projetar ainda mais o vídeo. Agnaldo, quero deixar bem claro que eu te admiro muito, gosto muito do teu trabalho, a tua maneira de escrever novela, especialmente aquelas novelas rurais. A minha mãe é mais do que fã de Pedra sobre Pedra e eu de A Indomada. E também admiro muito o teu trabalho como jornalista, muita gente não sabe, mas Agnaldo tem uma longa carreira no jornalismo policial e fundou o primeiro periódico voltado para o público LGBT, o Lampião da Esquina. Inclusive eu vou deixar uma excelente entrevista que ele fez com um garoto de programa em 1980. Descubra como ele faz uma entrevista espetacular, de excelente qualidade e profundidade. Vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo. E como agradecimento, eu vou falar da minha novela favorita, A Indomada. E por que A Indomada? Nenhuma novela dialogou tão bem com minha realidade quanto essa. Eu moro em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, conhecida localmente como a Rainha dos Canaviais. Isso porque a cidade é emoldurada por plantações de cana-de-açúcar. Quando eu era pequeno, era muito comum você ter a queima da cana, que era o período que eles faziam o corte da cana-de-açúcar para a produção do açúcar. E você sentia aquele cheiro de queimado com doce tomar conta da cidade. Eu convivi com usineiros e com cortadores de cana. Eu estudava em um colégio naquela época que ficava a 2 quilômetros da usina São João. E tinha ainda por cima 2 vizinhas que tinham nomes de personagens da novela, Eulália e Lúcia. Sendo assim, não tinha uma novela que ficasse mais próxima da minha realidade do que ela. A Indomada foi ao ar entre fevereiro e outubro de 1997, no horário das 8. E contava a história de Lúcia Helena, uma mulher forte e corajosa, fruto de um amor proibido entre um cortador de cana e a irmã do dono da usina, vividos respectivamente por Carlos Alberto Richelli e Adriana Esteves nessa primeira etapa. Ele acaba sendo expulso, o cortador de cana, que se chamava Zé Esteves, passava-se uns 15 anos, e nessa altura o Zé Esteves ficava rico, com garimpo em outro lugar, e tentava voltar para resgatar a mulher amada e a filha. Nesse meio, Eulália e Zé Esteves acabam morrendo, e surge um forasteiro, pouco antes da morte de Eulália, chamado Teobaldo Faruco, vivido pelo José Maia, que se encanta pela Eulália e decide comprar as promissórias do irmão dela, que era o dono da usina. Então ele se torna virtualmente o credor e dono da usina. Dá uma mesada para que eles vivam razoavelmente bem e assume a educação de Lúcia Helena. Nesse meio tempo, como eu disse, Eulália e Zé Esteves morrem e Lúcia Helena é mandada para um internato na Inglaterra. Passam-se 10 anos, Lúcia Helena volta para tomar posse daquilo que é dela, a usina Munguaba. Tenta ter um relacionamento com o personagem de José Maia, e nessa altura a Lúcia Helena, primeira etapa ela foi vivida pela Leandra Leal e na segunda etapa, novamente, volta a Adriana Esteves. Eles tentam ter uma relação, mas ficam como gato e rato, porque ela não quer consumar o casamento. E a partir daí, as histórias paralelas se desenvolvem. Um destaque mais do que especial vai para Eva Vilma, que fazia a irmã de Paulo Afonso, vivido pelo Cláudio Marzo, com a estonteante, a fantástica personagem Maria Altiva Pedreira Mendonça Albuquerque. Foi tão popular essa personagem que ela acabou roubando a cena e se tornando quase a protagonista de fato. Eva Vilma gostava tanto da personagem, acabou elegendo a Altiva como a melhor personagem que ela fez em novelas da Globo. Havia uma sintonia muito boa entre o autor, Agnaldo Silva, e
Eva Vilma na condução da história. Outro destaque muito interessante vai para a atriz Adriana Esteves, que viu sua carreira recomeçar com força total. Para quem não sabe, em 93 ela fez Renascer e foi muito criticada pelo papel e quase desistiu da ideia de ser atriz. Fez algumas novelas no SBT e quando terminou Razão de Viver no SBT, ela foi chamada para fazer Indomada. Isso porque não se conseguia encontrar a protagonista da novela. A ideia inicial era que fosse Cláudia Abreu, que não quis. Depois veio Malu Mader e Letícia Sabatella, até que caiu o papel duplo, né, de mãe e filha, nas mãos de Adriana Esteves, que fez de maneira brilhante duas personagens muito diferentes. E como não falar da Indomada e não citar o Cadeirudo, o mistério que rondou a novela e que foi revelada no último capítulo, que era justamente a Beata, vivida pela atriz Sônia de Paula. É válido dizer que A Indomada foi uma novela que segurou muito bem a audiência e teve sucesso em uma época que a TV era muito mais competitiva. Para vocês terem uma noção, em 97, as 5 principais redes, Globo, SBT, Manchete, Bandeirantes e Record, produziam as suas próprias novelas. Isso sem contar as novelas mexicanas exibidas pelo SBT, Bandeirantes e CNT Gazeta. É válido dizer que todo aquele humor que tinha em A Indomada é muito coerente com a época e uma maneira de Agnaldo Silva criticar vários aspectos da sociedade, como as negociatas do Centrão, os projetos inúteis, com os personagens de Ari Fontoura e Paulo Betti, ou essa americanização excessiva do Brasil. Hoje se fala bowl, call, feedback, e naquela época ele satirizava com Wash It My God, Stop. Se você tirar a parte do humor de A Indomada, você tem uma história muito forte de conflito familiar e disputa por herança. E eu tenho certeza que se você tirar essa parte do humor, você tem uma história forte que poderia ser adaptada em qualquer país. A Indomada é uma novela que, na minha opinião, envelheceu muito bem, guardada as devidas diferenças da época. Então, vamos torcer para que ela volte brevemente no Vale a Pena Ver de novo. Agnaldo, boa sorte aí com 3 Graças. Mas é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima.